O nosso devocional de hoje, a graça comum e a graça redentora. Que o Senhor Deus te abençoe ao ouvires esta mensagem, tá, meu irmão? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ao lado do curso da vida cristã, com todas as suas bênçãos, há no mundo um curso natural que, apesar de não experimentar a redenção, exibe muitos sinais do verdadeiro, do bem e do belo. Atente para estas perguntas. Como é que a terra dá fruto precioso e abundante em vez de espinhos e abrolhos? Qual explicação se pode dar dos dons e talentos especiais que o ser humano natural é dotado e do desenvolvimento da ciência e da arte por pessoas geralmente vazias da vida em que há em Jesus Cristo? O grande teólogo João Calvino sustenta que o homem natural não pode por si mesmo fazer nenhuma boa obra e insistia vigorosamente na natureza particular da graça salvadora. Ao lado da doutrina da graça salvadora, ele fala sobre a graça comum. A graça comum não perdoa nem purifica a natureza humana e não efetua a salvação dos pecadores. Ela reprime o poder destrutivo do pecado, mantém, em certa medida, a ordem moral do universo, possibilitando assim uma vida ordenada entre os homens, promove o desenvolvimento da ciência e da arte e derrama incontáveis bênçãos sobre os filhos dos homens. A graça comum e a graça redentora. Devemos notar os seguintes pontos de distinção entre a graça redentora e a graça comum. A graça redentora limita-se aos eleitos, ao passo que a graça comum é otorgada a todos sem exceção. Nem sequer se pode dizer que os eleitos recebem maior proporção da graça comum do que os que não são eleitos. Às vezes até parece que os ímpios possuem maior medida de graça comum e têm maior participação nas bênçãos naturais do que os justos. A graça redentora remove a culpa e a penalidade do pecado, muda a vida interior do homem e gradativamente o purifica da corrupção do pecado pela operação sobrenatural do Espírito Santo. O resultado é a salvação do pecador. A graça comum jamais remove a culpa do pecado. Não renova a natureza humana, mas apenas restringe a influência corruptora do pecado e, em certa medida, suaviza seus resultados. Não efetua a salvação do pecador, embora, em algumas das suas formas, que é a vocação externa e iluminação moral, esteja estreitamente ligada com a redenção e tenha uma aparência soteriológica. A soteriologia é a doutrina que trata da salvação. A graça redentora é irresistível e torna o homem perfeitamente desejoso de aceitar a Jesus Cristo para a sua salvação e de prestar obediência à vontade de Deus. Já a graça comum é ineficaz para a salvação, porque não transforma o coração do homem. Receba a graça redentora e proclame Jesus como Salvador da sua alma. Lembre-se, meu irmão, meu ouvinte, todos nós, pecadores, não pecadores, recebem o mesmo sol, o mesmo dia, a mesma água, a mesma planta. Tudo isso são graças de Deus, né? Mas nós, regenerados, nós que somos filhos de Deus, aceitos com Jesus Cristo, devemos sempre viver a graça redentora, que é a graça que nos dá a salvação. Sim, meu irmão, que Deus te abençoe. O irmão em Cristo e pastor João Santos.